Shalom Donai. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus possa te abençoar, fazer sinais, grandes maravilhas na sua vida, a partir desse momento. Sou grato a Deus por esse momento ao qual você parou, analisou, até mesmo fez uma participação nessa mensagem. Que Deus possa te abençoar ricamente e grandemente. Quero aqui tomar por base aqui Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1, onde a Bíblia Sagrada vai nos relatar algumas situações sobre a graça, sobre uma nova vida, sobre uma esperança, sobre até mesmo uma perseverança, para mim, para você. É bem assim. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando nós olhamos essa parte, começamos a falar que Cristo, por sua vez, ele morreu, não foi por qualquer graça, não. Não foi pela graça linda, maravilhosa, espetacular, bonita, apenas uma graça, não. Ele morreu pela graça salvadora, e essa graça salvadora, a qual me salvou e a qual te salvou. É importante nós sabemos que em João capítulo 3, versículo 17, menciona bem claro: Jesus Cristo desceu na terra por sua vez não para salvar apenas uma pessoa, mas para que todos sejam salvos. Mas é importante nós sabermos o porquê ele por sua vez desceu à terra. E isso a Bíblia nos faz entender, em Gênesis, Revelação e Apocalipse, que Deus é fiel a todo momento. Deus sempre foi fiel e vai continuar fiel. Mas é importante nós sabermos que a palavra por sua vez em português, Torá, significa por sua vez, a palavra por sua vez hebraica, Toirá, que significa por sua vez o livro de 5 partes, que significa por sua vez o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Número, certo? Que a Torá por sua vez se refere a uma instrução, a um conselho, a um ensinamento, até mesmo para conselho para as pessoas, vizinhos, parentes, familiares e assim sucessivamente. É importante saber, em Provérbios capítulo 13, versículo de 1, Provérbios capítulo 1, versículo de número 3, e Provérbios capítulo 28, versículo de número 4, a Bíblia nos relata algumas situações importantes, certo? Muitas vezes a Torá ela se refere a um bloco de livro de 5 partes, certo? Conhecido como Pentateuco, certo? Que a Bíblia Sagrada ela vai dizer e vai nos relatar algumas situações que foi tida por Moisés como o livro de Moisés, a qual Moisés havia escrevido, a qual Moisés havia editado. Certo? Quando nós vemos essa parte, a Torá, por sua vez, para melhorar, ela indica como se fosse um livro, apenas um livro. Mas para ficar melhor, a Torá, por sua vez, ela foi dividida em 5 livros, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Número. É importante saber em Josué, capítulo 8, versículo de número 1, Neemias, capítulo 8, versículo, por sua vez, de número 1. É importante saber que a Torá, por sua vez, ela refere em várias situações. Mas eu quero trazer para você aqui 4 situações importantes que a Torá, por sua vez, ela relata. Primeiro, a lei da oferta do pecador, a lei da lepra, a lei do nazireu e, por sua vez, a lei, por sua vez, da lei do pecado. Quando nós vemos essa parte, em Levítico, capítulo 6, versículo 25, em Levítico, capítulo de número 17, versículo de número 57, e até mesmo Isaías, capítulo 2, versículo de número 3, a Bíblia nos relata algumas situações importantes. Escute só. Quando nós olhamos, por sua vez, a Torá, ela dava um conselho, ensinamento, ela não mudou. Ela exigia pessoas, por sua vez, falar o nome de Jeová. Tem mandamento que fala, por sua vez, que existia pessoas, por sua vez, que obrigavam outras pessoas a falar o nome de Jeová. Certo? Quando nós vemos isso em Provérbios, capítulo 3, versículo de número 10, Provérbios, capítulo 8, versículo de número 10, e até mesmo Deuteronômio, capítulo 34, versículo de número 5, e Números, capítulo 6, versículo de número 13. A Bíblia nos relata algumas situações importantes, certo? Que o tratar de Deus pela humanidade, o tratar de Deus para o povo, até mesmo para os seres humanos, desde a criação do mundo até a morte de Moisés, Gênesis capítulo 1, versículo de número 27, Gênesis capítulo 1, versículo de número 28, me faz compreender algumas situações importantes, um bloco de livro de leis. Essas leis, que por sua vez em Êxodo capítulo 24, versículo de número 5, nos relata algumas situações importantes, certo? Que a Bíblia menciona por sua vez 600 leis, e a mais conhecida dela que me chamou a atenção foi a Shema. A Shema, por sua vez, ela tem um trecho, por sua vez, que me chamou a atenção, que me fez entrar no sobrenatural importante. Ela menciona que, por sua vez, amar o Senhor Deus acima de todas as coisas, amar o Senhor de toda a vossa força, amar o Senhor de todo o vosso coração. E automaticamente Jesus Cristo, por sua vez, menciona 2 mandamentos, o maior e o primeiro. Quando nós vemos essa parte, Mateus capítulo de número 36 e automaticamente 38. Mateus capítulo de número 6, 36, versículo 38. E até mesmo quando nós vemos essa parte, Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 4 e versículo de número 9, menciona também essa parte. Mas é importante nós compreender o porquê Deus, por sua vez, permitiu a qual Moisés escrever o livro chamado, por sua vez, de Torá, certo? Quando nós olhamos essa parte, começamos a entender que o apóstolo Pedro, por sua vez, ressaltou em uma das suas cartas, em 1 Coríntios, mencionando bem claro, ou seja, ele menciona que não foi pela graça comum que Cristo morreu, não, mas ele mencionou que ele morreu, por sua vez, por uma graça sobrenatural, a qual eu e você estamos hoje aqui. Mas é importante saber algumas situações importantes, porque o perante elemento da salvação é a fé. Certo? Quando nós vemos essa parte, há uma palavra, por sua vez, que corrobora com esse conceito, por sua vez, para falar sobre o Evangelho, sobre o cristão, e até mesmo sobre Jeová.
É importante saber que sem fé é impossível agradar a Deus. Temos que acreditar que Ele é o galardoador daqueles que buscam. Hebreus capítulo 3, versículo de número 8, versículo de número 9. Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 11, versículo de número 14, certo? Quando nós vemos essa parte, começamos a compreender que o apóstolo Paulo, por sua vez, enfatizou, por sua vez, algumas situações importantes. Quando ele menciona essa parte, ele fala que, por sua vez, sendo pois justificado por Deus, temos paz através de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. É importante saber o porquê nós fomos criados. E o porquê, por sua vez, estamos aqui. E o porquê estamos aqui fazendo a obra do Senhor. É importante saber que Deus ele ama você, ama a mim, e o mais importante, Ele quer a sua vitória. Mas escute só. A Bíblia menciona, por sua vez, no dia seguinte, João foi ter com Jesus Cristo, e ele viu, e disse, eis aí o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo de número 29. É importante saber que João havia sido reportado, ou seja, havia sido oferecido aos judeus. Certo que a Bíblia menciona que ele não perdeu a oportunidade de destacar então, a diferença entre um e outro. Certo que se nós analisarmos a Bíblia Sagrada, Gênesis, Revelação, Apocalipse, até mesmo a carta aos Hebreus, um sangue de qualquer pessoa não poderia purificar, por sua vez, aquele transgressor na cruz do Calvário. Mas vindo Jesus Cristo, o sumo sacerdote do bem mais futuro, por sua vez, isso não é por mão de homens, isso é por uma obra espetacular da parte de Deus, por sua vez, poderia purificar aquele transgressor na cruz do Calvário, certo? Que se o sangue de um cordeiro, sangue de uma novilha, sangue, por sua vez, de um touro, de uma ovelha e, por sua vez, de um bode, já purificam, imagina agora o sangue de Jesus Cristo, descendo imaculado, o Espírito de Deus enviado para morrer por você na cruz do Calvário. Seria sensacional e, por sua vez, mudaria e transfigurava qualquer situação. Certo? Quando nós vemos essa parte, começamos a entender algumas situações importantes que me faz compreender. Certo? Quando nós vemos essa parte, começamos a entender que Cristo, por sua vez, não morreu pela graça, por sua vez, normal. Não, pela graça simples, não desqualificando nenhuma graça, não. Mas a graça a qual Jesus Cristo morreu por você foi a graça salvadora. Quando nós vemos em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia menciona bem claro. Ou seja, Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas acrescentou e até mesmo pincelou, dando uma pincelada ainda mais, acrescentando ainda mais, falando, porque enviou Jesus Cristo não para condenar o mundo, mas para que todos fossem salvos, ao redor, todos. Ele não fala uma pessoa, mas ele fala a todos. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, haja vista que o texto nos mostra, posso memorizar no capítulo 1 aqui que nós lemos, portanto agora se alguém está em Cristo, nova criatura é, começamos a entender algumas situações importantes. Por quê? Quando nós vemos essa parte, começa a entender que o apóstolo Paulo, por sua vez, queria uma resposta, certo? Que, por sua vez, ele sofria de algo que incomodava a sua carne, certo? Que ele sofria de algo que estava sobre a sua parte humana, ou seja, sua parte espinho, ou seja, o espinho na sua carne. A Bíblia menciona bem claro, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 19, a minha graça te basta. A graça de Cristo bastou na sua vida. A graça de Cristo bastou na minha vida e o nome dele foi glorificado. Mas é importante saber que além de Cristo morrer por você, ele deu a oportunidade. Deu por sua vez o ministério. Deu livre-arbítrio para você escolher entre o bem e o mal. E ainda te deu por sua vez algo mais, que é o que? A dádiva chamada graça. É importante nós sabermos que quando por sua vez, Paulo por sua vez, ele sofria dessa situação, ele teve de Deus a resposta. Ele indagava, confrontava e mesmo interrogava Deus. E Deus, por sua vez, foi fiel, porque ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel. Não era só uma situação. Paulo não era perfeito. Pedro não era perfeito. Eu não sou perfeito. Você também não. Mas a gente tenta fazer da melhor forma chegar na presença de Deus. Mas olha que interessante. Quando nós olhamos essa parte, começamos a entender que Barnabé saiu de Jerusalém e ele vai para onde? Vai para Antioquia. Quando ele chega na Antioquia, tinha várias pessoas ali reunidas, conversando, até mesmo festejando aquele lugar, pela chegada de Paulo naquele lugar, certo? Quando Paulo chegou ali, a multidão foi atrás de Paulo. Paulo começou a ser persuadido. O que é isso? Ele começou a ser conhecido. As pessoas começou a ir atrás de Paulo para saber quem era Cristo. E Paulo, por sua vez, começou a ser conhecido. Certo? Quando Barnabé chegou, por sua vez, na Antioquia, ele teve esse encontro com Barnabé. E, por sua vez, eles se alegraram muito, porque a pessoa, por sua vez, que busca Deus, e a outra pessoa que busca Deus, por sua vez, a Bíblia menciona bem claro que é uma alegria extraordinária. Mas é importante nós sabermos que Pedro vai mencionar bem claro, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda como um leão, rugindo, bramando em busca de quem possa tragar. É importante nós sabermos que Jesus Cristo, por sua vez, menciona bem claro a intenção de Deus e a visão de Deus é para que todos sejam salvos. Ele não quer que ninguém se condene e até mesmo vai para o inferno. Mas é importante saber que a salvação é individual, certo? Que o sol levante sobre o justo e a chuva desça sobre o injusto. Que, por sua vez, o sol levante sobre os verdadeiros e os falsos. Deus, a visão de Deus é para que todos sejam salvos. Cabe a você e cabe a mim, por sua vez, seguir o caminho certo. Andar na conduta, andar na postura, andar no caminho, andar no preceito e até mesmo no mandamento de Deus. É importante nós sabermos alguma situação. Eu posso pegar aqui algumas situações importantes. Escute só. A Bíblia menciona 4 personagens que me chamam a atenção. Tiago, Judas,
que era meu irmão de Jesus Cristo, João e Simão, que tem um sobrenome de Pedro. É importante saber que esses 4 homens, por sua vez, estavam entre os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Certo? Quando nós vemos essa situação, esses homens escreveram ao todo 7 cartas, que se encontram nas Escrituras Sagradas, certo? Que eles formaram, por sua vez, exortações. Essas exortações, por sua vez, para levitas, para adoradores, para, por sua vez, pregadores, para, por sua vez, mulheres, homens, crianças, e, por sua vez, para aquelas pessoas que quiseram, por sua vez, seguirem e estão seguindo a presença do Senhor. É importante nós sabermos essa situação quando nós vemos essa parte que Tiago, por sua vez, menciona bem clara. A verdadeira fé leva a ação. Apenas professar a fé não basta. Chegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós. Tiago capítulo 4, versículo 8. É importante saber que se o cristão, por sua vez, permanecer em um momento de fraqueza, por sua vez, ele vai adquirir uma perseverança, vai adquirir uma fé, e Deus, por sua vez, vai fazer o sobrenatural. Porque ainda que o homem venha ser infiel, Deus ele permanece fiel na sua vida. Mas olha que interessante, quando nós vemos essa parte, ele menciona, chegai-vos a Deus, Deus chegará a vós. Por quê? Deus ele não se afasta, nós nos afastamos de Deus. O importante nós lembrarmos que Judas, por sua vez, ele escreveu 2 situações, a qual ele fala da terça parte dos anjos, que por sua vez os anjos que não deixaram a sua habitação, mas permaneceram, ou seja, servindo a Jeová, mesmo sendo castigado, estão por sua vez sendo julgados até o juízo daquele grande dia. Em Judas verso 6 menciona isso, e por sua vez ele mostra a segunda situação, o segundo ponto que me chama a atenção. Ele fala uma exortação para os adoradores, para eles permanecerem com fé, até mesmo no momento de fraqueza. É importante saber que Judas, por sua vez, era meio irmão de Jesus Cristo. Estava, por sua vez, entre os 12 apóstolos, mas o mais importante que seguia Jesus Cristo. Quando nós vemos essa parte, Pedro, por sua vez, entrou em cena. E quando ele entra em cena, ele deixa um legado. Que legado é esse? Ele deixou um espelho mostrando para nós, deixando bem claro. Cristo deixou um espelho, esse legado para nós seguirmos de perto seus passos, certo? Ele menciona bem claro, tornai-vos santos como eu, Jeová, sou santo. O próprio Cristo mencionou isso, mas é importante saber que Estevão, por sua vez, entrou em cena e também mencionou essa situação. Tornai-vos santo como eu, Jeová, também sou santo. Ou seja, a mesma palavra que Cristo havia falado, Estevão foi e falou. Depois, por sua vez, Pedro falou. Mas é interessante nós olharmos essa parte, que João, por sua vez, ele menciona o seu amor e até mesmo o amor ágape de Deus, mostrando automaticamente em João capítulo 13, versículo 16, porque Deus enviou seu Filho não para condenar o mundo, mas para que todos fossem salvos. Ou seja, porque ele envia Jesus Cristo não para condenar o mundo, mas para que todos sejam salvos. Mas é interessante que ele mencionou, por sua vez, o amor de Deus bem claro. Ou seja, em João capítulo 13, versículo 16, porque Deus envia seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. O interessante quando nós vemos essa parte, que Deus mostrou o seu amor. No começo, no meio e no fim. Ou seja, no final o que vai acontecer. Nós vivemos, por sua vez, entender que dependente de qualquer situação, Deus foi fiel em Gênesis, Deus foi fiel, por sua vez, em Revelações, e Deus foi fiel, por sua vez, em Apocalipse. Mas a pergunta é o seguinte, será que Deus opera no dia de hoje? Deus continua do mesmo jeito. E o que nós somos? Nós somos servos. Deus continua sendo o Criador e nós somos criatura. Mas olha que interessante. Quando nós olhamos essa parte, começamos a entender, eu posso conjecturar usando minha faculdade mental, minha mente cefálica, para você levantar a mão direita, onde você está aí, a mão esquerda, começar a dar glória a Deus juntamente comigo, e o nome de Deus ser glorificado. Olha só que interessante. Estamos no mundo, porém não pertencemos a esse mundo, a qual, por sua vez, dia após dia, somos colocados em situações, a qual cabe a nós termos a atitude de exaltar Cristo ou envergonhar Cristo. Em Provérbios capítulo 32, versículo 16, menciona bem claro, há um maior do que uma cidade. Ou seja, o nosso orgulho. E esse orgulho que o apóstolo Paulo menciona, quando ele menciona que o barro, por sua vez, a qual nós foi criado, é inútil, ele não está falando que Deus, por sua vez, fez o ser humano inútil. Não. Ele fez o ser humano, por sua vez, perfeito, mas o ser humano, com a sua incredulidade, com o seu orgulho e com a sua soberba, com a sua arrogância, preferiu e até mesmo seguiu caminhos diferentes. Mas é importante saber que é esse orgulho que temos que batalhar, é esse orgulho que temos automaticamente estar no dia a dia confrontando, para que não venha crescer na nossa vida e Jesus Cristo, por sua vez, venha ficar pequeno, por sua vez, na nossa vida. Que o nome dele venha ser maior do que o nosso orgulho, o nosso ego e até mesmo a nossa soberba, o nome dele venha prevalecer no nosso dia a dia. Olha só que interessante, quando nós vemos essa parte, o apóstolo Paulo, por sua vez, que tem pessoas, por sua vez, até a igreja, que se manteve legalista. Como assim? Existe o legalista, o sabatista, o sábado e o adventista. Quando nós vemos essa parte, as pessoas começaram a pegar o sábado mencionando, Deus só opera no sábado, mas o meu Deus opera na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, em qualquer dia, do mês, do ano, da semana, no dia a dia. Deus ele é Deus em qualquer momento, em qualquer hora. Mas olha que interessante, quando nós vemos essa parte, Cristo desceu na terra não para provar que o mandamento e a lei é errada, que o mandamento e a lei seja errado, não. Mas ele veio mencionar, até mesmo para Nicodemos, mencionando bem claro, a salvação por sua vez não vem através da lei, mas sim através de mim.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ou seja, João capítulo 6 menciona isso. Mas é interessante saber que Jesus Cristo, por sua vez, é a porta. E automaticamente nós olhamos, por sua vez, a vida carnal, ele é a porta. Vamos fazer uma ilustração? Ele é a porta. O Espírito Santo é o trinco. E depois você vai entrar onde? Na sala. Ou seja, na casa, até mesmo na cozinha, ou até mesmo você vai entrar no recinto. Ou seja, não estou entendendo. Jesus Cristo é a porta, o Espírito Santo é o trinco e automaticamente Deus, por sua vez, é o lugar. Eu não estou entendendo. Vamos resumir então para o mundo espiritual? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João capítulo 6 menciona bem claro. Vamos mudar um pouquinho mais ainda? Em Romanos capítulo 17, versículo de número 21 menciona. Todos são guiados pelo Espírito Santo, são filhos de Deus. E automaticamente é o trinco. E depois automaticamente Jeová, por sua vez, é o quê? Santo dos Santos. E automaticamente o lugar onde você vai entrar. Não importa se é a cozinha, é para você entender. É uma ilustração para você. Se você entendeu, dá glória a Deus aí. Mas o mais importante é que a Bíblia menciona bem claro. O justo viverá pela fé. Ou seja, Hebreus capítulo 10, versículo de número 38. É importante saber que a lei, por sua vez, é a doutrina, qual a Bíblia menciona através de Cristo que morreu na cruz do Calvário. Porque se o homem errar em apenas uma doutrina da Bíblia Sagrada, as demais que ele havia feito, até mesmo que havia cometido, automaticamente será totalmente anulada. Ou seja, será falha, será por sua vez errada. Mas é importante saber que Jesus Cristo, por sua vez, veio para quebrar esse paradigma, para quebrar, por sua vez, essa frase, dizendo que o homem faz e Jesus Cristo não faz. Não, ele veio dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele menciona para Nicodemos menciona, como pode, pois, um homem já velho nascer de novo? Ele vai dizer, necessário vos é nascer de novo. O Espírito Santo sopra aonde? Ele sopra, vai aonde não podemos ir. Ele alcança a pessoa onde não podemos alcançar. Ele vai aonde não podemos alcançar. Ele alcança a vida onde não podemos ir. Certo? Que ele menciona isso para Nicodemos. Nicodemos, por sua vez, ele menciona que foi ter com Jesus Cristo de noite. E por sua vez ele menciona, ainda que você saiba toda a lei de Israel, até mesmo sobre os mandamentos da Torá, até mesmo o Pentateuco, até mesmo da Bíblia Sagrada, aramaica, grega, islâmica, não importa. O importante é você nascer de novo. Por quê? Escute só. O Evangelho significa boas novas, a qual é importante nós sabemos que Cristo, por sua vez, desceu para morrer e automaticamente por mim e por você. É importante nós sabermos nessa situação que o homem, por sua vez, que vive na lei, por sua vez, não pode usufruir do Espírito Santo, não pode usufruir da sua própria, por sua vez, da palavra, automaticamente, dos mandamentos de Deus. Por quê? Em suas concepções está o seu ego, em suas concepções está a sua vontade, em suas concepções está o seu eu, em suas concepções está a sua soberba. E não tem lugar para o Espírito Santo. Não. No seu coração deve estar primeiramente Deus, o Pai, depois o Filho, o Espírito Santo. Automaticamente, quando estão, por sua vez, essa trindade, a qual a Bíblia menciona, que é o Pai, Filho e o Espírito Santo, em João capítulo 10, versículo 30, Jesus Cristo menciona, e o Pai somos um, automaticamente começa o sobrenatural. E quando começa o sobrenatural, a vitória vem. Porque independente se o homem falha ou não, Deus ele permanece fiel, ele quer o melhor. E ainda que o diabo, por sua vez, se levante, ele vai ter que entender que independente de qualquer situação, quem dá a última palavra na sua vida e na minha vida é o Senhor dos Exércitos. Que Deus possa te abençoar grandemente, que Deus possa falar grandemente através dessa mensagem, que Ele possa tocar o seu coração e você entender que independente de qualquer situação, se é a lei, se é por sua vez os mandamentos, não importa. Quem te salvou na cruz do Calvário foi Jesus Cristo, através da graça, e te deu essa maravilhosa dádiva e te deu por sua vez esse mandamento importante para você viver, a graça salvadora. Que Deus possa te abençoar. Super abraço, Rafael Malvin, teólogo Baixael. Deus abençoe. Fica na paz.